Bom, nesse vídeo a gente vai aprender o conceito de commit. Commit é um termo que é usado com bastante frequência na área da computação e pode significar diferentes tipos de coisas. Quando se trata de GitHub, commit pode ser definido como uma série de possíveis alterações no repositório do GitHub. Basicamente, se eu pego nossa pasta aqui, que até então só tem um README, se eu altero esse próprio README, ou adiciono alguma coisa, ou deleto esse README, são todas alterações que podem ser feitas no servidor do GitHub. Só que ainda não foram feitas só na minha máquina. Então a gente vai basicamente mudar, alterar esse repositório do GitHub que a gente tem aqui. Para isso a gente vai criar apenas um testezinho para alterar esse README aqui. Pronto, a gente tem aqui escrito mini curso. A gente vai colocar mini curso primeiro commit. A gente salva aqui. Pronto, a gente salvou aqui, mas se a gente for no GitHub, as coisas ainda vão estar como eram antes. A gente pode até dar um refresh aqui na página e nada mudou. Então, para isso, a gente precisa fazer meio que a alteração desse repositório do GitHub. E para isso, a gente precisa entender que os arquivos que a gente tem no nosso repositório local, eles possuem alguns status. São basicamente 3 status que um arquivo ele pode ter. O arquivo ele pode ter o status de que ele não foi alterado, o arquivo pode ter o status de que ele foi alterado, e o arquivo pode ter o status de que ele foi alterado e já está adicionado no commit. Se a gente chega aqui e dá um git status, é para retornar que esse arquivo aqui ele foi alterado, e apenas isso, ele só está alterado, ele não está alterado e adicionado em um commit, e ele não está como ele era antes. Pronto, a gente tem aqui ó, readme, e está dizendo que ele foi modificado. Se ele foi modificado, obviamente ele não está igual ao arquivo lá no servidor do Git. Para isso, a gente vai ter que adicionar ele em um commit. A gente pode dar aqui um git add readme.md. Se a gente dar esse comando, a gente vai adicionar esse readme a um commit. Só que a gente também pode dar o git add ponto. Isso significa que a gente vai adicionar todos os arquivos que estão com status de modificado, apenas modificado, ao commit. Se a gente dá um git status novamente, a gente vê que agora está verde. Aqui apareceu changes not staged for commit. E aqui agora já changes to be committed. Então significa que esses arquivos eles foram modificados e estão adicionados em um commit. O próximo comando que é necessário é o git commit. Isso aqui não significa que a gente está criando o commit. Significa que a gente vai editar algumas informações desse commit, porque são informações interessantes. É relevante em uma equipe de desenvolvimento saber quem foi que fez tal coisa, quando essa coisa foi feita e o que é essa coisa. Então, quando a gente dá o git commit, aparece essa tela, que aqui a gente tem a opção de dar uma descrição para o commit. Essa descrição aqui a gente pode fazer primeiro commit de teste. A gente dá um Ctrl X aqui que sairia, e agora pede para salvar ou não. Dá um S, e aqui ele coloca para gravar o título desse commit. A gente pode deixar assim, só dar um Enter. Pronto, o commit foi feito. Ele foi alterado. Aqui ele mostra esses dois comandos, que são git config global username, git config global usermail. Isso aqui a gente vai ver lá para frente, porque são coisas a mais. A partir do momento que a gente já tem o nosso commit criado, a gente precisa empurrar todo esse commit para o servidor do GitHub. Para isso a gente dá um git push. No vídeo passado, a gente teve esse mesmo comando do git push, só que ele tinha algo a mais. Aquele algo a mais era só porque era o primeiro commit e era preciso definir, setar quem é que está fazendo o commit. Só que aqui ele já definiu como padrão que é a branch master. Então a gente só dá um enter, ele vai pedir o meu username,
Ele está fazendo um commit, empurrando os arquivos para o servidor do Git. Pronto, terminou. Se a gente entra no site do GitHub e dá um refresh aqui, a gente vai ver que a gente tem agora o README escrito mini curso, primeiro commit. E aqui a gente tem informações interessantes. No corpo do commit que eu tinha dado a descrição dele, está aparecendo aqui, ó. Primeiro commit de teste. E aqui também mostra quanto tempo atrás eu fiz esse commit. Aqui em cima a gente tem a quantidade de commits. Se a gente clicar aqui, a gente tem a lista de todos os commits. O primeiro commit que a gente fez lá na aula passada também, com o título aqui. É isso. Até a próxima.